Muito bem, meus amigos, esse vídeo tem duas finalidades. A primeira delas é informar os católicos, a segunda é organizar uma ação entre os católicos. Muito bem. Informar os católicos a respeito do conteúdo desse motu próprio publicado pelo Papa Francisco hoje, o motu próprio Traditionis Custodes, tá certo? Foi publicado hoje, dia 16 de setembro de 2021, e tem consequências catastróficas para o mundo católico, para o mundo, né? Para o mundo católico, de modo especial para os católicos que têm o hábito de assistir a vulgarmente chamada missa antiga, né? É que fique claro para quem assistir esse vídeo que quando eu me refiro à missa antiga ou à missa tridentina, são expressões populares que indicam a missa celebrada segundo o missal publicado pelo Papa João XXIII em 1962, que nada mais é do que a reedição do missal do Papa São Pio V no século XVI, que nada mais é do que a consagração do milenar rito romano, tá certo? Muito bem. As consequências desse motu próprio, já adianto a vocês, antes de entrarmos propriamente no conteúdo dele, na prática, impedirão que muitos católicos tenham acesso a essa missa. A missa tridentina, a missa antiga, ela será abolida, banida, impedida, perseguida, dificultada em diversos lugares do mundo, e muitos católicos deixarão de ter esse direito de assistir à missa tridentina, tá certo? Então nós temos que fazer algo. Eu, como católico, não consigo ficar sem fazer algo diante disso. Não é possível. Como é que eu, vendo aquela missa, que foi a missa que forjou um Santo Inácio de Loyola, que forjou um São Francisco Xavier, que foi o apóstolo das Índias, a missa que forjou os homens que converteram a América, que trouxeram a América para Cristo, a missa que criou um Dom Bosco, a missa que criou um São Pedro Claver, a missa que criou uma Santa Teresinha do Menino Jesus, a missa que sustentou os mártires, milhões de mártires, durante a Revolução Francesa, durante a Guerra Civil Espanhola, ou a Guerra Civil no México, a missa que forjou os homens que aceitaram da sua vida, dar seu sangue por amor à fé, à igreja, à verdade, a Cristo, por toda sorte de martírio. Como é que nós vamos ver essa missa sendo banida? Nós vamos ficar em silêncio. Para mim é como se tivesse arrancado o meu coração de católico. A vida católica não pulsaria mais em mim. Eu não consigo entender, e por isso eu e alguns amigos vamos fazer algo sim, na medida das nossas capacidades, das nossas possibilidades, mas não entraremos para a história como omissos. Nós vamos agir, sem sombra de dúvida, em defesa da missa, tá? Muito bem. Antes de entrarmos propriamente no motu próprio do Papa Francisco e também no conteúdo da carta que segue esse motu próprio, vamos falar de dois outros motu próprios que o antecedem porque versam sobre o mesmo assunto, tá? Que é o motu próprio Ecclesia Dei, do Papa São João Paulo II, e o motu próprio Summorum Pontificum do Papa Bento XVI, também com a carta que acompanha esse motu próprio do Papa Bento XVI. Por que precisamos falar disso? Porque, já adianto a vocês, há uma oposição absoluta entre o espírito dos motu próprios do Papa São João Paulo II e Bento XVI e o espírito do motu próprio do Papa Francisco. Por que eu digo espírito? Porque há muitas oposições entre esses dois motu próprios que o antecedem e o motu próprio do Papa Francisco, tá certo? Nós vamos expô-las aqui. Primeira coisa, os outros dois motu próprios, tanto do Papa São João Paulo II quanto do Papa Bento XVI, têm claramente o objetivo de facilitar, de ampliar, de dar essa missa aos fiéis que assim a queiram, tá certo? Não só os fiéis, como clérigos também. O objetivo é sempre ser generoso, né? Dar liberdade à missa, tanto São João Paulo II quanto Bento XVI. Aqui, no motu próprio do Papa Francisco, nós vemos exatamente o contrário. O objetivo e o espírito é cercear esse direito, é limitar, é impedir ao máximo. E por fim, como nós veremos na carta que acompanha esse motu próprio do Papa Francisco, ele dirá claramente que o objetivo é permitir
em casos muito específicos que a missa antiga ainda possa ser assistida por alguns fiéis que ainda não conseguiram se acostumar com a missa nova, mas o objetivo é que eles se acostumem. Desculpem também, aqui é importante fazer essa precisão. Quando eu falo de missa nova, é uma expressão popular, mas que indica pura e simplesmente a missa celebrada segundo o missal publicado pelo Papa Paulo VI, tá certo? Muito bem. Então, o objetivo é só facilitar a transição, ou seja, o Papa Francisco, ao contrário de Bento XVI e ao contrário de São João Paulo II, ele não quer mais que exista a missa tridentina, né? E isso é explícito, e isso é claro. Essa missa extraordinária que formou legiões de santos e de mártires extraordinários, ela não pode mais existir, ela não tem mais o direito de existir dentro da igreja, ela só é tolerada com o objetivo de que logo mais deixe de existir. Isso eu não tenho palavras simplesmente para expressar isso, simplesmente tenho que dizer que é o que está aqui. Tá? Muito bem, então, no motu proprio Ecclesia Dei, o Papa São João Paulo II está tratando da questão da fraternidade sacerdotal de São Pio X, a sagração de novos bispos feitas pelo arcebispo Dom Lefebvre, tá certo? Que foi contra a ordem do Papa, e ele está tentando ver meios de manter as pessoas, seminaristas e leigos, que querem manter comunhão com o Papa, mas também se sentem atrelados às formas do rito antigo, as formas litúrgicas, né? Aquelas que eu me referi no início desse vídeo. Então, o Papa São João Paulo II, ele diz o seguinte: a todos esses fiéis, ou seja, aqueles que se sentem ligados à missa antiga, vamos colocar assim de modo mais simples, a todos esses fiéis católicos que se sentem vinculados a algumas precedentes formas litúrgicas e disciplinares da tradição latina, eu desejo manifestar também a minha vontade, a qual eu peço se associem também os bispos e todos aqueles que desempenham na igreja o ministério pastoral, de lhes facilitar comunhão eclesial mediante as medidas necessárias para garantir a eles o respeito de suas justas aspirações. Ou seja, o Papa São João Paulo II está dizendo o seguinte: é preciso garantir a estes fiéis que querem estar em comunhão com a igreja a garantia e as medidas necessárias para as suas justas aspirações. Quais são as suas justas aspirações? Ter acesso à missa antiga e aos ritos dos sacramentos também, tá certo? Então é justo, não é uma medida pura e simplesmente de tolerância. É justo, eles têm o direito de pedir. E não podia ser diferente. É a missa dos santos. É a missa extraordinária que forjou milhões e milhões de mártires e de santos. Né? É uma obra do Espírito Santo. Não pode deixar de ser justo para um católico requerê-la, né? Para um católico querê-la, né? Querer participar dela. Muito bem, e ele diz mais. Ele diz o seguinte, que vai instituir uma comissão, tá certo? Que vai facilitar a comunhão eclesial para sacerdotes, seminaristas e comunidades que queiram permanecer em comunhão com o Papa, conservando as suas tradições espirituais e litúrgicas, tá certo? Então, o Papa está falando aí de justas aspirações e está dizendo que eles têm direito de garantir, de manter as suas tradições espirituais e litúrgicas. Isso é importante. Depois ele diz o seguinte ainda: além disso, em toda parte deverá ser respeitado o espírito de todos aqueles que se sentem ligados à tradição litúrgica latina. Resumindo, missa antiga e os outros ritos, tá certo? Mediante uma ampla e generosa aplicação das diretrizes já há tempos emanadas da Santa Sé Apostólica para o uso do missal romano segundo a edição típica de 1962. Tá certo? Então veja como tá claro, tem que respeitar, é justa aspiração, tem direito de conservar as tradições e precisa, aquele que tem alguma obrigação pastoral, de modo especial os bispos, precisa ser generoso, precisa dessa liberdade amplamente para quem a requerir,
tá certo? Esse é o motu próprio Ecclesia Dei do Papa São João Paulo II, tá certo? Vamos rapidamente agora para o do Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, ele começa dizendo que os sumos pontífices sempre se preocuparam, tá certo? Com um culto digno para a Igreja e para a Divina Majestade, para a glória do nome de Cristo e para o bem de toda a Igreja. E aí ele faz uma espécie de um histórico, que começa lá em São Gregório Magno, passando por São Pio V, tá certo? E um missal romano, chegando até o missal do Papa Paulo VI, após o Concílio Vaticano II, tá certo? Muito bem, e lá ele diz o seguinte, olha só que interessante. Em muitas regiões, não poucos fiéis, após a publicação do missal do Papa Paulo VI, estavam apegados e continuaram a estar com grande amor e afeto às formas litúrgicas anteriores que tinham impregnado tão profundamente a sua cultura e o seu espírito que o sumo pontífice, o Papa São João Paulo II, movido pela solicitude pastoral para com esses fiéis, lhe garantiu essa liberdade de usar a missa segundo o missal de 1962, publicado pelo Papa João XXIII. E diz ele, com a carta apostólica Ecclesia Dei, dada sob a forma de motu próprio, João Paulo II exortou os bispos a fazerem amplo e generosamente uso desta faculdade em favor de todos os fiéis que a solicitassem. Que faculdade? O acesso à missa antiga, à missa tridentina e aos outros ritos. Muito bem. Olha só, ele diz que a missa tridentina é a expressão da lex orandi da Igreja do rito latino. Diz que é a expressão extraordinária dessa ex orandi, tá certo? Então guardem isso aí, isso é importante. O Papa Bento XVI diz no motu próprio que a missa tridentina, a missa antiga, é a expressão extraordinária da lex orandi da Igreja de rito latino. É a expressão extraordinária da lex orandi. É um uso do rito romano, tá certo? Então é simples. Muito bem. E ele continua. Ele diz o seguinte. Por isso, porque é uma forma de uso do rito romano, é a expressão da lex orandi da Igreja e, portanto, é a expressão da lex credendi da Igreja, tá certo? Ele diz isso no primeiro artigo. Portanto, é lícito celebrar a Santa Missa segundo a edição típica do missal romano promulgada pelo Beato João XXIII em 1962 e nunca abrogada, como forma extraordinária da liturgia da Igreja. Então, olha que interessante, nunca abrogada. E é expressão da lex orandi, e é expressão da lex credendi, tá certo? E é um uso do rito romano. Muito bem, e aí ele vai no seu motu próprio dizendo que o pároco acolha de bom grado as solicitações dos fiéis. Para os fiéis e sacerdotes que solicitem, o pároco permita as celebrações, tá certo? Ele diz lá, nas celebrações da Santa Missa referidas no artigo 2, ou seja, a missa privada, ou seja, o padre vai celebrar não a missa pública, mas ele vai celebrar a missa privada, a missa que ele celebra sozinho, tá certo? Ele diz que o padre nem precisa pedir autorização para o bispo nem nada. Ele simplesmente celebra e ponto. E para essas missas, são missas privadas, que ele não precisa sequer pedir autorização para o bispo, o Papa diz o seguinte, nas celebrações da Santa Missa referidas no artigo 2, que é essa missa privada, podem ser admitidos, observando as normas do direito, também os fiéis que o solicitem por sua espontânea vontade. Então, são várias ações que visam facilitar, ampliar o uso, ou melhor dizendo, assistência da missa antiga, da missa tridentina. E olha só isso daqui. Artigo 7º do motu próprio Summorum Pontifico. Se um grupo de fiéis leigos, incluindo entre os mencionados no artigo 5, parágrafo 1º, não vir satisfeitas as suas solicitações por parte do pároco, informe o bispo diocesano. Ou seja, se o fiel pedir a missa e o pároco não der, vai no bispo, tá certo? E aí ele continua. Pede-se vivamente que o bispo que satisfaça esse desejo dos fiéis. Se não puder dar provisão para tal celebração, refira-se o caso à Pontifícia Comissão Ecclesia Dei, que foi criada pelo Papa São João Paulo II. Tá certo? Ou seja, se os fiéis forem pedir para o pároco dê.
Se o pároco não der, os fiéis peçam para o bispo. Se o bispo não der, tem obrigação de remeter o caso à Santa Sé. Porque a Santa Sé queria conceder. Esse era o espírito. Esse era o objetivo da Santa Sé com São João Paulo II e com o Papa Bento XVI. E olha só, artigo 10º. O ordinário local, se o considerar oportuno, poderá erigir uma paróquia pessoal, de acordo com o cânon 518, para celebrações segundo a forma mais antiga do rito romano. A forma mais antiga, por isso também chamada missa antiga popularmente. Ou nomear um capelão, observadas as normas do direito. Ou seja, há várias maneiras, né, de facilitar, de promover, né, para aqueles que queiram a missa tridentina. Esse é o moto próprio Sumorum Pontífico do Papa Bento XVI. É claro que eu estou fazendo a coisa de uma maneira bem séria e bem rápida, apenas para deixar claro para vocês esse espírito dos moto próprios dos papas que antecederam ao Papa Francisco, referentes a esse fator da missa antiga, tá bom? E depois, na carta que acompanha esse moto próprio do Papa Bento XVI, nós poderemos ler muitas coisas interessantes que reforçam esse espírito de liberdade para a missa antiga. Por exemplo, ele diz lá claramente, né, claro, que esse missal nunca foi juridicamente abrogado e, consequentemente, em princípio, sempre continuou permitido. Importante. Nunca foi abrogado, em princípio, sempre continuou permitido, e diz o Papa Bento XVI, trata-se de um único e mesmo rito, tá certo? Muito bem. E olha só que interessante. O Papa diz que, após a publicação do missal do Papa Paulo VI, se acreditou que apenas as gerações mais antigas, né, requereriam o direito de assistir à missa antiga. Mas, vejam só, bem depressa, porém, se constatou que não poucos continuavam fortemente ligados a este uso antigo do rito romano que, desde a infância, se lhes tornara familiar. Mas isso aconteceu sobretudo em países onde o movimento litúrgico tinha dado a muitas pessoas uma formação litúrgica notável e uma profunda e íntima familiaridade com a forma anterior da celebração litúrgica. Tá certo? E aí, ele diz mais ainda, vejam só, a respeito da missa antiga. Muitas pessoas que aceitavam claramente o caráter vinculante do Concílio Vaticano II e que eram fiéis ao Papa e aos bispos, desejavam, contudo, reaver também a forma que lhes era cara da Sagrada Liturgia. Ou seja, não é só para aqueles que não se acostumaram, para aqueles que tinham alguma dúvida sobre o concílio, ou dúvida sobre a missa, não, mas para aqueles que queriam também, tá certo? E era bom que os bispos dessem essa liberdade. E olha só que interessante o que ele pontua aqui. Entretanto, vê-se claramente que também pessoas jovens descobrem esta forma litúrgica da missa antiga e sentem-se atraídas por ela, e nela encontram uma forma que lhes resulta particularmente apropriada de encontro com o mistério da Santíssima Eucaristia. Ou seja, para o Papa Bento XVI e para o Papa São João Paulo II, não era só para quem ainda não estava acostumado com a missa nova, mas mesmo para aqueles que nasceram muito depois da promulgação do missal do Papa Paulo VI e que descobriram por algum meio a missa antiga, estes também têm direito a isso, porque esta forma resulta particularmente apropriada a eles. Tá certo? Muito bem. E olha só que coisa curiosa. Ele fala que as duas formas do rito romano, ou seja, a do missal do Papa Paulo VI e a do missal de São Pio V, tá certo? Podem se enriquecer mutuamente. Isso é o que o Papa Bento XVI diz na carta que acompanha o motu próprio Sumorum Pontífico. E aí, olha só o que ele fala. Que uma das maneiras que a missa antiga pode enriquecer a missa segundo o missal de Paulo VI é aquela sacralidade que atrai a muitos para o uso antigo. Então veja, a missa antiga, ela expressa de tal forma a sacralidade do sacrifício, da renovação do sacrifício do Calvário, que atrai. Atrai inclusive os jovens, que nasceram muitos anos depois da promulgação do missal de Paulo VI, da missa nova. Tá certo? Então veja a mentalidade do Papa. É de facilitar, de liberar e mostrando como inclusive a missa antiga pode ajudar a compreender e a fazer com que a missa do Papa Paulo VI possa ainda ser celebrada de modo mais adequado a essa
sacralidade, tá certo? Muito bem. E olha só que coisa interessante o modo como o Papa Bento XVI termina essa carta que segue o motu próprio Sumorum Pontífico. Ele termina assim: abramos generosamente o nosso coração e deixemos entrar tudo aquilo que a própria fé dá espaço. Vejam, ele está fazendo um motu próprio, ele está fazendo um motu próprio para dar mais liberdade à missa antiga, para permitir que as pessoas que queiram mais facilmente possam assistir à missa tridentina e ter acesso aos ritos segundo a forma antiga, tá certo? Ou seja, ele está dizendo, se a própria fé dá espaço a isso, porque é o óbvio, não é? Que a missa de São Pio V seja o mais profundo fruto da fé na Eucaristia, da fé na renovação do sacrifício do Calvário. Então tem que dar espaço. Não é simplesmente para permitir aqueles que ainda não se acostumaram com a missa nova a se acostumar. Não é esse, o espírito não é esse, tá certo? E ele diz, não existe qualquer contradição entre uma edição e outra do Missal Romano, não há ruptura, aquilo que para gerações anteriores, isso é muito importante, aquilo que para gerações anteriores era sagrado, permanece sagrado e grande também para nós, e não pode ser de improviso totalmente proibido ou mesmo prejudicado. Então veja, o Papa Bento XVI está ampliando a liberdade para a missa antiga porque é direito dela, como fruto profundo da fé católica. Tá certo? Esse é o motivo profundo pelo qual o Papa Bento XVI amplia a liberdade para a missa antiga. Muito bem, meus amigos, vamos então ao motu próprio Traditionis Custodes do Papa Francisco. E eu vou direto para o primeiro artigo, onde ele diz clara e inequivocamente: os livros litúrgicos promulgados pelos santos pontífices Paulo VI e João Paulo II, em conformidade com os decretos do Concílio Vaticano II, são a única expressão da lex orandi do rito romano. Meus amigos, infelizmente aqui é uma oposição clara, inequívoca e literal com aquilo que foi ensinado pelo Papa São João Paulo II e pelo Papa Bento XVI. Não é uma interpretação. A oposição é literal, tá certo? Você tem os papas São João Paulo II e Bento XVI dizendo que a missa de São Pio V, a missa segundo o missal de São Pio V, que foi reeditado pelo Papa João XXIII em 1962, essa missa é expressão da lex orandi do rito latino, do rito romano, tá certo? E aqui está dizendo que não. A única expressão da lex orandi do rito romano, segundo o Papa Francisco, é a do missal promulgado pelo Papa Paulo VI. A missa antiga, não. Né? Então eu não tenho palavras para expressar o quanto isso é terrível. Né? Eu não sou teólogo, senhores, eu não sou teólogo, eu sou simplesmente um católico que, por dever e por a graça de Deus, né, amo a missa, sei que ela é essencial, fundamental para a nossa salvação, porque é ela que nos dá força, é de lá da comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo que nós buscamos ânimo para continuar vivendo a fé, né, diante de todas as atrocidades do mundo moderno, diante de todas as loucuras, diante de todas as nossas fragilidades, das nossas misérias, das nossas fraquezas. Está lá na missa, é lá que eu vou buscar força, é lá que eu levo a minha família, e eu sei que nós precisamos, e portanto nós precisamos defender essa missa. Não é possível que nós diante de tal situação, fiquemos sem fazer nada. O espírito do Papa Francisco é de proibir, né? Ele vai dizer claramente: a missa de São Pio V foi expressão da lex orandi, não é mais, tá certo? E ele vai dizer claramente que se deve buscar a unidade num único rito, ou seja, como se a missa de São Pio V não fosse o rito latino, não fosse o rito romano, tá certo? Ao contrário do que dizia o Papa São João Paulo II, ao contrário do que dizia o Papa Bento XVI. Então nós temos uma incoerência brutal
E essa incoerência brutal e essa oposição não só de matéria, mas de espírito entre os papas que antecederam o Papa Francisco e ele vai gerar sim a perseguição à missa antiga. Vai gerar porque muitos bispos não querem a missa antiga, né? Eles não veem como o Papa Bento XVI e como o Papa São João Paulo II, que a missa tridentina é uma obra, um fruto santo da fé católica e tem direito de existência independente de qualquer coisa, né? Eles não entendem assim. Eles entendem que não é mais. E o Papa Francisco entende que não é mais. Agora é só a missa, o missal publicado pelo Papa Paulo VI em 1970, né, na reforma de 1970, e não mais a missa antiga. Portanto, a missa de São Pio V já não é mais o rito romano. Isso é o contrário do que dizia o Papa Bento XVI, do que dizia o Papa São João Paulo II. É o contrário, é o oposto. Né? Eu não vou nem aqui discutir quem está certo e quem está errado, isso não é um problema para mim. Não me sinto habilitado para discutir isso. Eu não sou teólogo, eu tenho que trabalhar para cuidar da minha família. Isso é um problema que o Papa tem que resolver, que os bispos têm que resolver e não vão resolver proibindo a missa. A missa, essa missa, ela tem direito, porque ela é o fruto do Espírito Santo, da história da igreja. Ela formou miríades de mártires, de santos. Não tem como você proibir uma missa dessa. Você proibir isso é como se você arrancasse o coração da igreja. Não dá. Esse problema, ele tem que resolver, tem que pegar os teólogos da fraternidade, os teólogos deles, os teólogos de... Enfim, pegar os bispos que não entenderam, os padres que não entenderam, os fiéis que não entenderam, explicar para todo mundo, explicar o concílio. Ah, mas não estão entendendo o concílio, então que explique. É a função deles explicar, não é nossa. Eu só quero ter direito a assistir a missa. Só. Eu não entendo o que está acontecendo com a igreja. E não tenho pretensão de explicar. Eu só sei uma coisa. A missa que sustentou os mártires, que sustentou os santos, e a missa que me deu, que me sustenta a minha fé, apesar de todas as minhas misérias, tá certo? É uma coisa santa. Ela não pode ser proibida. Então, não nos tirem a missa e resolvam esses problemas. Você estão usando para isso, então tá bom. Então explica lá por que uma missa não pode ser contrária a outra, por que o Vaticano II está de acordo com o que a tradição da igreja sempre ensinou. Expliquem. Vocês têm a obrigação de explicar. Tirar a missa dos santos, a missa dos mártires, essa é a solução para o problema de incompreensão do Concílio Vaticano II? Isso não é compreensível. Vocês vão destruir a fé de muitas pessoas. Né? Eu espero manter a minha e vou lutar até o fim para mantê-la. Né? Então, pessoal, eu já anuncio aqui a ação que nós vamos fazer. Nós vamos convocar um terço para um local que depois nós vamos anunciar, onde nós vamos levar um abaixo-assinado e um texto. E nós vamos exigir de uma autoridade eclesiástica que receba esse documento dos fiéis católicos, dos leigos. O Papa não ouviu a voz dos bispos, então ele tem que ouvir a voz do povo católico também. E leve esse documento com esse abaixo-assinado ao Vaticano, ao Papa. Nós vamos pedir respeitosamente, mas não sairemos de lá enquanto ele não nos receber, não receber o documento e não encaminhar ao Vaticano. O Papa precisa saber o que o povo pensa, o que o povo sente. Não é só ouvir alguns bispos que, sei lá por quê, por diversos motivos, são contra a missa de sempre. A missa dos santos é a missa dos mártires. Tá certo? Isso não pode ser assim. A situação é tão extrema que nós somos obrigados a fazer isso. Nós não temos mais o que fazer. Isso é inaceitável. Isso é incompreensível. Isso é desnecessário, santidade. Tem que manter a missa. E depois explique. Se alguém tem dificuldade de compreender, explique. O magistério é para isso, não é? Não é para explicar? Que explique, mas mantenha a missa. Tá bom, senhores?
Quando nós tivermos definido exatamente o local, o texto e tivermos aberto o abaixo-assinado, nós divulgaremos num outro vídeo todas essas informações. Enquanto isso, nos mantenhamos em oração para que essa nossa ação, por a graça de Deus, tenha algum efeito e a gente possa garantir que nenhum católico que queira assistir à missa antiga, a missa tridentina, a missa segundo o missal publicado pelo Papa João XXIII, em 1962, deixe de ter esse direito garantido.